como já fez, prova outra vez. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor é santo. Como é bom adorar o nome daquele que é digno, que é Senhor sobre todas as coisas. Como é bom engrandecer o nome do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Eu creio que você abriu o seu coração durante essa adoração, esses louvores. Eu creio que nesse tempo o Senhor ministrou profundamente ao teu coração. E eu tenho certeza que mais de Deus virá sobre a sua vida. Eu quero que essa palavra, que vai ser ministrada agora, seja uma verdade em cada igreja local. Seja uma verdade em cada família metodista. E todos que acompanham aqui, eu tenho certeza de que Deus tem grandes coisas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Ao Senhor toda a honra, glória e louvor. Venha comigo em Atos capítulo 1, versículo 3. Quero compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Atos 1, apenas o versículo 3. O tema dessa palavra é revisando os fundamentos. Revisando os fundamentos. Atos 1, apenas o versículo 3. Acompanhe comigo. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Repita comigo, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que se revela a nós, pela Tua graça e o Teu favor. Muito obrigado, Deus, porque a Tua presença já tomou esse lugar, e cada casa, cada carro, cada ambiente, local de trabalho, onde alguém está acessando, Senhor, esse culto, e partilhando também desse momento de adoração, tenho certeza que a Tua graça já se revela em nome de Jesus. Amém. Revisando os fundamentos, é a palavra inicial desse ano, que para nós já começou, 2022, já começou na primeira região. Ele começa quando profeticamente nós declaramos sobre esse tempo, e nós já estamos declarando sobre esse tempo, estamos declarando que 2022 é o ano do fundamento, é o ano que Deus vai estabelecer verdades, restabelecer princípios, que não serão negociados pela igreja, Então eu já convido você para fazer o seguinte exercício: o que acontecer daqui para frente, e tudo que você planejar daqui para frente, e todos os seus propósitos de oração, já vão apontar para grandes coisas que Deus vai realizar em 2022 na sua vida. Você vai viver as grandezas de Deus em 2022. Mas eu venho ao texto que eu acabei de repartir, de Atos 1, apenas o versículo 3. Esse versículo fala que Jesus se apresenta vivo, com muitas provas incontestáveis, durante 40 dias, fazendo só uma coisa: falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Me chama a atenção isso, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós sabemos que Jesus se apresentou vivo a cerca de 500 pessoas, aproximadamente. E era necessário que ele se apresentasse assim. Havia uma espécie de fake news rolando na época, dizendo que os discípulos de Jesus haviam escondido o corpo dele. E esse versículo 3 faz questão de dizer que eram provas incontestáveis de que ele estava realmente vivo. Um combate às más notícias. Aliás, o Evangelho é isso. Ela é a boa notícia. Então, naturalmente, ela combate as más notícias. Bem, 40 dias intensos. 40 dias intensos falando sobre o reino de Deus. Veja bem, irmãos, tudo já estava consumado. O que Jesus faz, então, nesses 40 dias? Se já havia uma obra feita, provada e consumada. O que ele faz nesses 40 dias, se durante 3 anos e meio ele gastou o tempo em instrução e discipulado, e naquela cruz ele falou tetelestai, ou seja, está consumado. A obra que ele tinha que fazer foi feita.
Por que então que ele gasta 40 dias falando sobre o reino de Deus? É isso que fala no versículo 3. Por isso o tema dessa palavra, revisando os fundamentos. Nesses 40 dias, Jesus revisa os fundamentos que ele mesmo ensinou. 40 dias intensos de preparação para que os fundamentos ensinados não se perdessem. Então Jesus toma 40 dias ali para que tudo que ele ensinou, lá em Mateus, lá em Marcos, Lucas, João, falando sobre o reino de Deus, trazendo não uma contraproposta para o que se tinha, mas uma proposta, a proposta de Deus para o homem, a proposta de Deus para a terra, que é o reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Jesus então faz questão de fazer o seguinte: olha, durante os 40 dias eu vou revisar tudo que eu ensinei, eu vou martelar ali tudo que eu ensinei. Aí eu fico pensando, olha, mas a igreja já tinha a promessa de batismo com fogo. A igreja já tinha essa promessa. Já tinha a promessa do batismo com o Espírito Santo. Já era uma verdade, por quê? Porque o João Batista falou: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Será que essa promessa não era suficiente para eles avançarem? Tinha mais. Os discípulos tinham também a promessa do Consolador, igreja. Do Consolador, João 16. Jesus deixaria para os discípulos e para nós o Espírito Santo, o Consolador, o Parácletos. No grego, o Parácletos, o Consolador. Os discípulos, além disso, tinham uma promessa maravilhosa. A promessa de que Jesus estaria com eles para sempre. Mateus 28, versículo 20. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Se eles tinham todas essas promessas, por que Jesus então gasta tempo, naqueles 40 dias, falando sobre o que ele já havia falado? Porque isso, irmãos, é instrução. Porque isso era fundamento. Jesus não queria correr o risco da igreja ser enviada e esquecer os fundamentos. Ele não queria correr o risco da igreja avançar sem fundamentos, sem princípios. Ou simplesmente esquecer tudo que ele falou lá atrás. Assim nasce o ano do fundamento, primeira região. Assim nasce o ano do fundamento. Fomos enviados. Fomos enviados à primeira região. Fomos enviados para o estado do Rio de Janeiro para ganhar vidas. Fomos enviados para o estado do Rio de Janeiro para restaurar famílias, restaurar corações. Culto após culto, fazemos apelo, pregamos a palavra de Deus com integridade, com amor, e temos certeza que muitas vidas ainda serão salvas. Não vamos perder essa paixão na primeira região. Nós não vamos perder essa paixão por vidas na primeira região. Temos essa palavra? Temos. Temos o poder do Espírito Santo sobre nós? Temos. A promessa do Consolador? Temos. Tudo isso a igreja primitiva também tinha, mas Jesus, ele fez questão. Vou gastar tempo revisando os fundamentos. Como um professor, uma professora, que antes da prova chama os alunos e falam: vamos revisar a matéria, porque o meu interesse é que vocês tenham bom êxito na hora da prova. Entende isso? Jesus então aproveita aqueles 40 dias, não somente para esperar a festa de Pentecostes e para provar que ele estava vivo. Era muito mais que isso. Era para fundamentar verdades depois de um tempo que eles passaram. Eles corriam o risco de esquecer. Mesmo os discípulos que andaram com Jesus aquele tempo todo, viram os milagres, viram os sinais, corriam grande risco de esquecer os fundamentos. Corremos ou não o risco de esquecer os fundamentos? No ímpeto de fazer, no ímpeto de dizer: olha, aqui estamos cumprindo o envio, estamos cumprindo o chamado, estou empolgado, estou envolvido em fazer, estou animado para assumir determinada igreja, estou animado para assumir determinado papel dentro da minha igreja, como um ministério, na liderança de uma célula, seja o que for, podemos estar animados por isso tudo.
Mas sem fundamentos, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem princípios muito claros. Não existe envio sem fundamento. Jesus deixa claro isso aqui. Para que revisar os fundamentos do reino de Deus? Por que isso? Por que revisar? Eu separei 4 coisas que aconteceram nesses dias pós-ressurreição de Jesus. Você vai entender isso quando olhar na tua Bíblia aí. E você vai perceber que 4 coisas que aconteceram nesse período foram coisas muito marcantes. Volto a falar, do momento que Jesus ressuscitou até esse tempo aqui, onde ele sobe aos céus, aconteceram coisas muito marcantes na vida dos discípulos, inclusive. Os últimos dias já haviam sido tomados de muita pressão, irmãos. Foram dias de escolhas, dias de emoções, surpresas e medo. Muita coisa aconteceu. Não sei se você reparou, 2020, 2021, foram anos assim. Nós aqui estamos debaixo de uma palavra. Estávamos debaixo de uma palavra de 2020, o ano do pacto. 2021, o ano do envio. Mas em termos de circunstâncias, tudo aconteceu. Perdemos amigos, irmãos. Foi um tempo tomado de emoções, de medo. De medo. Quem aqui não acordou nesse período com medo de pegar o celular e ficar sabendo se alguém querido tinha partido ou tinha contraído o Covid e daí por diante? Como foi um tempo difícil, tempo de muita pressão também, de escolhas. Como pastores, tivemos que fazer escolhas. Como igreja, tivemos que fazer escolhas também. Abre igreja, fecha. Quantas pessoas vão poder participar? Faz inscrição. Tanta coisa que nós precisávamos definir com muito cuidado. Mas nós fomos tomados também de muitas surpresas. Cada dia uma notícia nova. Por que eu estou falando isso? Porque esses 40 dias foram um tempo assim, intenso nas emoções. Repita comigo, intenso nas emoções. 4 coisas que eu falei, eu quero deixar aqui com você. Primeira foi a incredulidade de Tomé, algo intenso. Isso tudo acontece nesse período. Já não bastava as pessoas ficarem falando que ele não havia ressuscitado, ele pega e fala em João capítulo 20, versículo 26 e 29, olha, se eu não tocar nele, eu preciso ver as marcas, para saber se é ele mesmo. Aquela notícia toda que Jesus havia ressuscitado tinha mexido com Tomé. Ele falou o seguinte, eu quero ver, eu quero tocar nas marcas dos cravos. A incredulidade de Tomé surpreendeu os discípulos. A incredulidade de Tomé mexeu com o grupo. E Jesus estava ali. Isso foi uma das coisas que aconteceu nesse período. Quer ver uma outra coisa que aconteceu nesse período? Foi o diálogo com Pedro. Foi um diálogo lindo. Qual diálogo foi esse, bispo? No momento que Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes. Tu me amas? Tu me amas? E ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Na 3ª vez, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor me conhece. Foi um diálogo ao mesmo tempo marcante, igreja. Foi o diálogo do chamado. Toda vez que ele respondia, Senhor, eu te amo, Jesus falava para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Foi o diálogo que confirmou o chamado de Pedro, mas também foi constrangedor. Foi dotado de emoção também. A ponto dele falar no final, Senhor, tu sabes de todas as coisas. É na linguagem nossa, né? Ele estava falando assim, Senhor, pesado. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece esse coração aqui. O Senhor sabe que eu estou disposto a tudo. Sabe que eu estou disposto a entregar. Tu sabes que eu te amo. Teve uma outra coisa que aconteceu. 3ª coisa
quando Jesus aparece na casa onde os discípulos estavam com medo dos judeus, João 20, 19 a 23. A Bíblia diz que Jesus aparece dentro da casa, e eles estavam ali com medo dos judeus. É isso que diz a palavra, fechados com medo. Jesus aparece no meio deles e diz: Pai seja convosco. Recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Outro momento marcante, tomado de emoção, tomado de espanto. Não para por aí. Quarto, o confronto à beira do mar da Galileia. Quando Pedro pensa em desistir, em determinado momento ele fala: vou pescar. Ou seja, vou abrir mão de tudo. E Jesus tem aquele tempo com ele de confronto ali. De confronto. Em suma, dizendo: não desista. Eu te chamei para ser pescador de homens. Você está querendo arrumar a rota de fuga, mas eu te chamei para ser pescador de homens. 4 coisas que aconteceram nesse período que mexeu com as emoções. Mexeu com as emoções. Era necessário trazer os discípulos para o caminho do fundamento. Eles estavam tomados das mais diversas emoções. E ele faz isso para que os discípulos, irmãos, não sejam traídos pelo romantismo e nem pelo envio sem fundamento. Isso eu quero falar aqui. Corremos o risco de sermos traídos pelo romantismo do chamado. Corremos o risco de sermos traídos pelo romantismo do eu vou, Senhor. Que evento maravilhoso esse que o Senhor fez quando me chamou. Que coisa maravilhosa. Podemos ser traídos por isso e esquecermos que tem uma base, que tem uma essência, que é ser discípulo do Senhor Jesus e ser obediente ao que Ele falou. Ser obediente ao que Ele falou. Jesus encontra os discípulos num momento assim, tomados de várias emoções. Surpresa, medo, milagres acontecendo, emoções lá no alto. E ele chama os discípulos para isso. Vamos revisar aqui. Vamos voltar aos ensinamentos que eu dei lá atrás. Vamos voltar. Aqui está a chave desses 40 dias, irmãos. Falando das coisas concernentes ao reino. Atos capítulo 1, versículo 23, termina dizendo assim: ele estava falando das coisas concernentes ao reino. Ele falou alguma coisa nova, então? Não. Falou a mesma coisa que ele já havia falado. Ele apenas revisou o que ele havia ensinado. Pois corremos um grande risco de sermos enviados como bons metodistas, mas perdermos de vista os fundamentos. Por quê? Porque as emoções, a vã repetição, o medo e a autoconfiança, tudo isso pode atrapalhar. Vivemos um tempo estranho, muito estranho, imprevisível. Por isso nós precisamos de pregações que fundamentem a palavra de Deus. Nessa palavra eu quero trazer essa convocação aos púlpitos da primeira região. Eu convoco todos os púlpitos. Como líder dessa região, pela extrema bondade de Deus, traguem para os púlpitos o fundamento da palavra de Deus. Precisamos que nos púlpitos seja fundamentado a palavra de Deus. Para que uma igreja seja edificada e seja enviada com o conhecimento do que ela tem que falar lá fora. Porque é lá fora a nossa missão. Trague para os púlpitos o fundamento da palavra. Traguem para os seus relacionamentos o fundamento da palavra. Coloque a palavra de Deus como base para os seus relacionamentos. Coloque a palavra de Deus como base para os seus relacionamentos, nas células, nos discipulados, em todos os ambientes. É a palavra que vai dar
o fundamento, é a palavra que vai dar a revisão final. Tragam. Precisamos de escolhas que fundamentam a palavra de Deus. Nas nossas decisões, nós precisamos de escolhas que fundamentem o que a Bíblia diz. Tanto nas decisões, nos ambientes de liderança menor, que chamamos de clã, como no ambiente de liderança maior, nos ambientes de decisão maior, que chamamos de concílio. Nós precisamos de escolhas que fundamentem a palavra de Deus. No final, parecer bem a nós e ao Espírito Santo. Amém? Parecer bem a nós e ao Espírito Santo. Mas tem mais uma coisa que eu quero falar, igreja. Nós precisamos de postura que fundamentem a palavra de Deus. Condutas que fundamentem a palavra de Deus. Se o diabo souber que emoções tira você do caminho do fundamento, ele vai te dar emoção todo dia. Ele vai propor vãs repetições todo dia para você. Ele vai tentar te influenciar para gerar medo no teu coração. Se o diabo souber disso, pronto. A sua postura vai estar fundamentada em tudo, menos na palavra de Deus. E posturas fundamentadas fora da palavra de Deus, irmão. Fora da palavra de Deus. Não tem compromisso com o reino do nosso Deus. Eu quero, ainda nessa palavra, creio que você está anotando aí. Tem 4 coisas que Jesus falou, ainda em 4, falando aqui. 4 coisas que Jesus falou no período do ministério dele, que eu tenho, assim, a clareza que ele, sem dúvida nenhuma, ele fundamentou nesses 40 dias. Não tenho dúvida que ele falou de tudo. Tudo. Mas tem 4 coisas que eu elenquei aqui, que ele fundamentou, porque foi importante para a igreja. E olha que nós estamos falando da igreja que recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que foi enviada, a igreja primitiva, aquela que a gente olha e fala, olha, ela é o padrão de igreja. Mesmo assim, Jesus falou, olha, tem coisa para revisar. Tem coisa para revisar antes de eu enviar vocês. E eu lamento que às vezes tem crente que não quer sentar para ouvir. Às vezes tem líder que não quer sentar para aprender. Às vezes tem líder, quando a gente fala, vamos sentar para revisar os fundamentos, acha isso até uma agressão. Jesus fez isso com quem ele caminhou 3 anos e meio, fundamentando. Por isso que nós precisamos ter o coração ensinável, igreja. É necessário termos o coração ensinável. Nós estamos para servir. Nós estamos aqui para servir, para aprender com o Senhor e aprendemos uns com os outros. Se o ensinamento que vem do outro é concernente à palavra de Deus, revisado aqui na palavra, vai nos abençoar, e aí vai abençoar a igreja. É muito importante que tenhamos relacionamentos, escolhas, pregações e postura fundamentados na palavra de Deus. Mas 4 coisas Jesus falou, não tenho dúvida. Permita aqui repartir isso com você. Primeira coisa, eu sei que ele lembrou, e eu lembro para você hoje. Ele lembrou quando ele reuniu os discípulos e falou, não andeis ansiosos. Mateus 6, 25. Que fundamento é esse, bispo? Não andeis ansiosos. É o fundamento da confiança na provisão de Deus. Eu vou repetir. Quando ele falou para os discípulos, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele estava fundamentando a confiança na provisão de Deus. Porque a provisão vem da parte do Senhor, ele não vai deixar faltar nada para você, meu irmão. Mas confiar nisso é fundamento que você precisa abraçar para a sua vida, acolher para a tua vida. Prover, Deus vai sempre prover. Vai fazer muita diferença se você confiar ou não. Você precisa confiar para não andar ansioso, para não andar ansiosa. Então, o fundamento da confiança na provisão de Deus. Segundo,
Uma outra coisa que Jesus falou: ninguém pode servir a dois senhores. Que revelação! Que revelação! Mateus 6, 24. Que fundamento ele está falando aqui, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores? Serve a Deus, ou serve a Mamon, ou serve às riquezas? Ele está falando de um fundamento que é importantíssimo, o fundamento da exclusividade. Ele é exclusivo. Ele é o único adorado. Todo esse ambiente que estamos vivendo aqui, nesse culto, guarde, a exclusividade é toda dele. Tudo que fazemos, tudo que cantamos, tudo que pregamos e o que vamos anunciar visando a missão de Deus é para a exclusividade do nome dele ser erguido, estabelecido e vidas serem abençoadas. Ele é o exclusivo. Fundamento da exclusividade. Será que temos andado nesse fundamento? Quando ele fala ninguém pode servir a dois senhores, ele estava dizendo isso. Não tem como. Fundamento da exclusividade. Ele é exclusivo. A ele a honra, a glória e o louvor. E é ele que dá a última palavra a seu respeito. Aleluia. Se ele for exclusivo seu, é ele que vai dar a última palavra a seu respeito. Terceiro, quando ele fala sobre luz e trevas. Mateus 6, 22. Quando ele fala sobre luz e trevas, ele está falando sobre um outro fundamento. Que fundamento é esse? Eu sempre falo na região, o fundamento de andar na luz. Repita comigo aí, andar na luz. Esse fundamento de andar na luz é importantíssimo. Ele fortalece relacionamentos. Pode doer um pouco andar na luz, irmãos, mas é a melhor coisa. Nós não andamos em trevas. Andamos na luz, andamos em verdade. Jesus um dia na oração, ele falou, na oração sacerdotal, ele falou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, porque verdade é a luz. Alguém falou algum tempo atrás uma frase, nunca mais esqueci: as crianças têm medo do escuro, mas os homens têm medo da luz. Porque infelizmente é assim. Ele vai crescendo e vai se apegando às coisas que as trevas vão oferecendo, e ele vai tendo medo da luz. E somente uma experiência de nascer de novo, somente uma experiência de se voltar para Deus e ser verdadeiramente discípulo do Senhor Jesus, isso é mais do que obreiro, mais do que membro de igreja. Isso é mais do que eu ter o nome no livro de rol da igreja, ser discípulo, discípula dele. Você vai ter que viver esse fundamento, o fundamento de andar na luz. Ou seja, não pode ter treva nenhuma na sua vida. Uma hora teve um momento que Jesus falou: lá vem o príncipe desse mundo e eu não tenho parte com ele, porque o príncipe desse mundo é trevas e Jesus não tem parte com as trevas. Quando ele fala sobre luz e trevas, ensina sobre esse fundamento, ele estava dizendo isso: olha, eu quero que vocês aprendam a andar na luz, andar em verdade. Nesses 40 dias ele ainda fundamentou outro, dos vários, ele fundamentou outro que eu quero destacar. Ele falou em Mateus 6,19 sobre os tesouros no céu. Sobre não guardar tesouro na terra, mas antes guardar tesouro no céu. Porque na terra a traça corrói. Por que ele falou sobre esse fundamento? E eu tenho certeza, a convicção que ele revisa. Porque é o fundamento de priorizar os tesouros eternos. Estamos falando do fundamento de priorizar os tesouros eternos. Eu quero convidar você hoje a viver essa verdade, a viver esse fundamento. Priorize os tesouros que são eternos. A traça não come. Nenhum argumento vai poder corroer os tesouros que são eternos na tua vida. Guarde nenhum ciúme, nenhuma inveja, guarde nada. Pode corroer os tesouros que são eternos na tua vida. Nenhuma palavra lançada, nada pode corroer.
essa verdade. Leve os tesouros eternos para dentro da tua casa. Deixe a sua casa abastecida com os tesouros eternos. Em cada ambiente, cada escolha, cada momento. Pague esse preço. Vivemos num mundo que não quer isso. Não quer guardar os tesouros eternos, mas nós queremos estar entesourados com os tesouros eternos, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Repito, que fundamento é esse? Fundamento de priorizar os tesouros eternos. E a gente sabe que se nós priorizarmos os tesouros que são eternos, as riquezas que são eternas, as demais coisas ele acrescenta. Não foi ele que disse? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque não existe reino sem justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu vou em busca dos tesouros que são eternos, e Deus vai acrescentando da forma dele, do jeito dele, os tesouros que não são eternos, para que eu continue firmado no fundamento que é eterno. E ele vai acrescentando os tesouros que não são eternos, da forma dele, do jeito dele. Mas eu foco nos tesouros que são eternos. Meu fundamento está nele. Na hora de fazer escolhas, eu vou fazer a escolha baseada nos fundamentos que são eternos. Na hora de fazer escolhas, igreja, na hora das reuniões, igreja, na hora de fazermos os nossos acordos na igreja, vamos focar no tesouro que é eterno. Vamos focar no tesouro que nós vamos encontrar na linha de chegada. Fica com essa palavra em nome de Jesus, para abençoar a tua vida. Pois bem, eu quero concluir essa palavra. Quero concluir essa palavra. O texto de Mateus 7, 24 a 27, não precisa abrir, depois você vê. Só quero concluir essa mensagem deixando isso aqui. Mateus 7, 24 e 27 fala, o título é dois fundamentos. Se você percebe lá, 2 fundamentos. E fala de um homem que construiu a casa sobre a areia e um homem que construiu a casa sobre a rocha. A Bíblia fala sobre as duas casas estavam construídas, igreja. As 2 casas estavam construídas com o melhor acabamento, tudo direitinho, eles fizeram o melhor. A Bíblia fala que vem chuva, rio submerge, vem vento. E o final da história nós sabemos. O final da história é que aquele que estava construído, que fez a sua casa sobre a areia, perdeu tudo. E o que fez sobre a rocha, ficou ali firme. Mas é bom falar uma coisa. A Bíblia fala que haviam 2 fundamentos. 2 fundamentos. A Bíblia faz questão de dizer. Só que alguém fez a escolha pelo fundamento certo. A grande questão aqui nesse texto de Mateus 24, 27, sobre os 2 fundamentos, é a seguinte: quando veio a adversidade, foi só quando veio a adversidade que o fundamento se revelou. Enquanto a adversidade não chegou, eram 2 casas lindas, maravilhosas, que as pessoas olhavam e diziam, que casas bonitas, tiveram muito trabalho, enfim. Mas só quando a adversidade chegou, quando veio a chuva, o vento, o rio submergiu, que eles deram conta de que tinha alguém que usou o fundamento certo. Alguém fez a escolha pelo fundamento certo. A grande questão é o seguinte: haviam 2 fundamentos nesse texto de Mateus 7, 24 a 27. 2 fundamentos. Mas só um poderia oferecer segurança e constância. Eu vou repetir. Existiam 2 fundamentos, mas apenas um
poderia oferecer segurança e constância. Isso que Deus quer para a nossa região. Escolhemos esse fundamento, os fundamentos que Jesus estabeleceu, fundamentos do reino de Deus, que você sabe quais são, sabemos quais são, sabemos o que Ele exige de nós, sabemos o que Ele tem colocado para nós. Se seguirmos assim, vamos encontrar essas duas coisas: constância, todos firmes juntos, e vamos encontrar também segurança. Vai valer a pena, vai valer a pena, porque o nosso fundamento precisa oferecer constância e segurança espiritual. Constância e segurança espiritual. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua graça e teu favor. Entendemos, ó Deus, que só tu tens palavras de vida. Tu és o Deus da vida e o Senhor sobre todos nós. Por isso, ó Pai, diante das adversidades, nós sempre confiaremos em Ti, Senhor. E hoje, Senhor, ao ministrar aqui, eu peço que essa palavra, mas também essa oração, Senhor, essa oração da fé alcance a vida de pessoas que precisam da Tua intervenção agora, precisam do Teu milagre agora. Pessoas que estão vivendo as maiores adversidades, mas que agora, em nome do Senhor Jesus, elas vão experimentar a constância, a estabilidade e a segurança espiritual, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sempre vamos render, sempre, sempre. Nunca vamos esquecer que o nosso fundamento é o Senhor. Estamos firmados no Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao nosso Deus, aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia. O Deus de Abraão, fiel para cumprir sua promessa feita a mim. E como já fez, prova outra vez que cumpre o que diz.